Olá, boa noite. Tudo em ordem? Mais uma live. Hoje nós vamos estar aqui com o Garabê. Eu vou estar convidando o Garabê para estar falando. Antonieta Anjos já está aqui, Garabê já está aqui. Nós vamos. Boa noite a todo mundo. Hoje vai ser um encontro entre amigos. Aguardando o Garabê chegar, que é um querido. Olá, Garabete. Garabê, tudo bom? Tudo bem, e você, Otávio? Tudo Tudo bom? em ordem, que bom estar aqui com você. Obrigado por ter aceitado esse convite. É um prazer enorme estar com você aqui, viu, Otávio? Você e esse pessoal todo que te acompanha e esse pessoal amigo nosso, né? Sim, vamos interagir com todo mundo. E Clinical Water já está aqui, já tem um monte de gente. Garabê, bom, vou apresentar. Garabê é um grande amigo, cirurgião plástico. Nos formamos na mesma faculdade em Taubaté há muitos anos, né, Garabê? Muitos anos. Nós não vamos falar aqui de quando. Não vamos. Não vamos. E me diz uma coisa, Garabê, você lembra por que você foi fazer cirurgia plástica? Isso já era antes? Ou antes de. Me fala antes por que você foi fazer medicina. Tinha algum histórico familiar? Como é que foi isso? Então, Otávio, você sabe que eu tinha o irmão do meu pai era médico, formou lá em Ribeirão, e o irmão da Aham, minha mãe era médico também. E eu tá. acabei também estudando no primeiro e segundo grau, que naquela época era ginásio e científico, no Isso. Bandeirantes. E lá no Bandeirantes, ou você saía para engenharia ou saía para medicina. Então, teve Biológico e algumas exatas, né? influências nisso tudo. Eu acredito que sim. Mas era mais assim uma coisa pessoal. Eu nunca pensei em fazer outra coisa, sabe? Era uma coisa que acho que estava dentro, era para ser. E Tá. você, me conta? Pois é, eu, na verdade, assim, dermatologia, medicina eu fui fazer não tinha ideia o que eu iria fazer. Eu fiz 2 testes vocacionais, eu não tinha ideia, não tinha histórico familiar nenhum de medicina, meu pai era dentista, e eu fiz 2 testes vocacionais para alguém me direcionar, faz isso ou faz aquilo. E ninguém me deu essa resposta. Tinha um famoso psicólogo ali na Brigadeiro, que era o Paternostro, e eu fiz o teste e não tinha resposta. Daí falei, o que é o mais difícil? Ou era o ITA, lá em São José, mas não tinha nada a ver com exatas, e fui fazer o vestibular por dificuldade mesmo. Foi um desafio. E, Ah, na verdade, eu não sei se você lembra, nos primeiros anos eu não gostava, eu não estava me sentindo ali dentro exatamente com a certeza que eu queria fazer medicina. E aí foi no quarto ano, lá no Carlos Alberto, na Dermato, que aí eu vislumbrei a possibilidade de estar fazendo a cosmiatria. Foi ele que abriu meu olhar, me chamou lá para acompanhá-lo no INPS, imagina, só vendo perebas, e ele falou, olha, existe uma coisa chamada cosmiatria. E aí o olhar fui atrás, e aí toda aquela história que você sabe. Foi mais ou é menos por verdade. desafio. Por E desafio. foi uma coisa que chamou muito a atenção a todos nós naquela época na faculdade, Otávio, porque você saiu, foi para Buenos Aires, depois foi para a Suíça, Sim. inclusive a clínica alemã. Né? Eu me lembro perfeitamente de algumas coisas assim que ficou marcado na cabeça das pessoas. E a gente comentava, olha que interessante, o Otávio está procurando uma coisa nova. E a gente também não sabia direito ainda o que era cosmiatria, porque não se ensinava cosmiatria em nenhuma das faculdades aqui no Brasil. E você foi procurar fora esse conhecimento, não foi isso? Foi, exatamente. Então, assim, no Ah, quarto ano ele falou que existia, daí fui para Buenos Aires, conheci o professor Cordeiro, falei, opa, quando eu conheci, eu vi que tinha um serviço de cosmetria no hospital público, né, com esteticistas, fazendo limpeza de pele de acne e tal. Falei, nossa, mas é isso que eu quero. Mas isso foi do quarto para o quinto ano. Aí, quando eu fui atrás da Suíça, eu ganhei uma bolsa pelo Rotary, e eu lembro que no nosso último sexto ano, a gente tinha que fazer em Taubaté, não podia sair de lá. Tinha essa história. é. E eu fui para o Francisquete, como é que era o Francisquete, diretor? Emílio Francisquete, Francisquete. que ele era professor de clínica. Daí eu falei, olha, eu consegui essa bolsa, eu vou fazer residência fora, eu preciso ter uma base importante em dermatologia. E aqui vocês não têm.
mas não podia. Eu lembro que eu fui o único do sexto ano que saí para fazer o internato fora, e que em São Paulo também ninguém me deu essa oportunidade. Foi o Rio de Janeiro, o Azulay, professor Azulay, que me aceitou e falou, vem, vem. Daí eu fiz o sexto ano com ele, e aí fui atrás. Então, o primeiro ano eu fiz em Lausanne, depois eu voltei para Buenos Aires, depois fiquei 6 meses em Paris, e aí despenquei em São Paulo com esse palavrão, cosmiatria. Ninguém sabia o que era. No Aí serviço as de pessoas começaram a residência, saber o que era, né? É verdade. sabia, A era minha trajetória, proibido. a Era minha proibido. trajetória foi mais ou menos parecida, viu, Otávio? O que eu estou vendo é que você se trilhou o seu próprio caminho, quer dizer, você criou o seu caminho e trilhou o seu caminho. Eu fiz aqui em São Paulo 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de plástica e depois saí frequentando alguns serviços que eram icônicos na época na cirurgia plástica, né? O Ralph Uhum. Millar na Universidade de Miami, o Ortiz Monastério no Rea González na Universidade do México, o Jaime Planas em Barcelona Nossa, isso e era o famoso. Uhum. Pitangui, no Rio de Janeiro. Então, isso daí foi um caminho também que eu trilhei. Eu acho que desde cedo eu percebi que eu não tinha muita vocação para a carreira acadêmica, sabe? Universitária. Mas eu tinha uma vontade muito grande de prestar um serviço de qualidade para os meus pacientes. Então, isso me motivou e aí anualmente eu saía para Atrás. fazer alguma coisa. Mas eu quero É. voltar um pouquinho atrás, porque tem uma outra passagem muito marcante que nós Ah, tivemos junto com meu primo Antranik. Isso lá em Marechal Deodoro. Teve aonde um era encontro, isso? Era capital de Alagoas? a primeira capital das Alagoas. E nós estivemos lá um encontro de estudantes de medicina. E nós estávamos lá em Maceió, e nós três resolvemos, não sei porquê, ir para Marechal Deodoro. Pegamos aquele barquinho, que era o transporte público, né? Era pelo rio, e fomos para Foi. aquela cidade que era uma coisa assim, que você estava em outro planeta. Tinha aquelas senhoras que tinham a avó, a mãe e a filha no mesmo tear de bordado, na De calçada, rendas. Era. das rendas. Bom, era uma coisa assim. E nós nos perdemos ali, de repente, nós estávamos dentro de uma igreja, com aqueles afrescos maravilhosos, a gente estava viajando em tudo aquilo. De repente, eu e meu primo comentando, falando: olha que grandeza desse país, olha essa coisa, essa pintura em ouro, né? Tal. De repente vem um som de uma de um órgão de igreja de folha, ainda aqueles que você precisava ficar pedalando para sair o som. Quem era? Era o Otávio tocando uma música babá. Aí a magia se complementou. Aí foi uma Que coisa muito. memória! E para Que vocês que memória! não sabem, o Otávio foi prêmio governador do estado em piano. Então não era qualquer pianista que estava lá. Então a coisa tomou uma proporção muito interessante e ficou marcada, uma coisa de época de faculdade que já tem quantos e quantos anos, né, Otávio? Foi muito legal porque acho que foi Muito o primeiro, legal. assim, o segundo ano de faculdade, era julho, a gente foi para esse congresso de estudantes, uma coisa totalmente alternativa e realmente esse momento ficou mágico. Quando você puxou esse assunto, eu falei, meu Deus, foi incrível. Eu sempre gostei de piano, enfim, aí tivemos alguns anos pela frente. Mas, Garabê, me fala um pouco o que nós evoluímos em relação a lifting facial. Vamos começar da cabeça para baixo. Eu lembro que na época eu tinha pacientes, alguns 30 anos atrás, que me procuravam para fazer tratamento de pele e o Pitangui fazia uns liftings faciais por volta dos 40 anos. Era mais ou menos, né, um Era isso. modismo. Eu lembro que era um rosto, né, em 2 dimensões, você não via, era uma coisa chapada, aquele lift mesmo, tinha cara de lifting. Aos 40 anos. Hoje em dia, né, isso mudou. Me conta um pouco como é que está isso, se você comparar com a época do Pitangui. Então,
A técnica da ritidoplastia, que é o rejuvenescimento facial, era bem isso nessa época, sabe? E era feita com grande maestria pelo Ivo Pitangui, né? Mas, naquela época, a mulher de 40 anos ou o homem que se sentia um pouco envelhecido, com flacidez facial, ou fazia ritidoplastia ou não fazia nada. E hoje nós vamos ter oportunidade de conversar das inúmeras oportunidades que a pessoa tem antes de submeter à cirurgia e o momento em que essa cirurgia vai se fazer necessário, porque é ela que seria a melhor indicação, né, Otávio? Então, a cosmetria também atrasou muito a necessidade de fazer essa cirurgia precocemente, porque hoje, aos 40 anos, é uma cirurgia precoce, se tornou uma cirurgia de exceção, porque a cosmetria e a cirurgia plástica foram trazendo tratamentos que foi segurando isso. Mas Sim. a grande diferença também, Otávio, foi que, naquela época, você fazia um descolamento subcutâneo, tracionava a pele, tirava o excesso, e muitas vezes a pessoa ficava, que era a pele que puxava, e Isso, ficava uma com coisa... aquele rosto deslumbrado, aquele sorriso. Tinha cara pessoa... de plástico, era cara de plástico aquilo, né? A pessoa estava triste ou feliz, ela estava sorrindo, porque ficava com aquele sorriso deslumbrado. E Literalmente. a grande evolução agora foi que não se faz mais isso, se faz um reposicionamento muscular, tanto da região cervical quanto facial, e depois você tira o excesso de pele, mas quem mantém a cirurgia, o rejuvenescimento, é o levantamento da musculatura. E, junto com isso, as enxertias de pele, que você hoje, praticamente, você faz um lifting facial, e eu não faço mais lifting sem que faça um enxerto de gordura em algum lugar, porque também existe absorção daqueles panículos gordurosos da face, né? Você Agora, recoloca um pouco de gordura em algumas regiões, tipo malar e tal, reposiciona com gordura, é isso? nas regiões que normalmente tem aquela absorção, que é a região malar, zigomática, no trajeto da mandíbula, você pode pôr na região temporal também. É mais ou menos onde a gente coloca, O ácido antes da hialurônico. cirurgia, o ácido hialurônico. Tá. E você, me fala como é que você viu a evolução da cosmetria no rejuvenescimento facial? Então, porque assim, nos anos 80, quando eu cheguei em São Paulo, né, o que nós vamos fazer? Tá bom, vamos abrir um consultório e começar a tratar das peles. A gente só tinha ácido retinóico. Então, a gente começava a melhorar a qualidade da pele, o paciente usando ácido retinóico em casa, que era uma grande novidade, que eu aprendi com o Cordeiro em 78. Ele foi o precursor, porque o Kligman, que publicou o primeiro trabalho de ácido retinóico, foi em 86. Dizendo dos efeitos de rejuvenescimento, mas o Cordeiro foi precursor. Enfim, nós tínhamos somente isso, ou eram peelings leves, eram peelings de ácido retinóico, ainda não tinha os lasers, não tinha nada disso. Por isso que eu voltava todo ano, a partir de 84, para a Europa, porque lá tinha um congresso de medicina estética super incrível, que as novidades todas a gente ia trazendo. Então, a evolução dessas técnicas todas, eu acho que a partir dos anos 90, quando começaram os primeiros injetáveis de ácido hialurônico, depois, em 92, a toxina botulínica, a gente conseguiu e consegue ir empurrando essa necessidade do processo cirúrgico. E vocês também, plásticos, eu acho que perceberam, né, isso, e vai meio junto, né, o preparo da pele, fazer alguns tratamentos minimamente invasivos, mas para quando chegar aquela hora da flacidez, que não tem jeito, ok, tem que fazer realmente a cirurgia. Eu acho que essa transição, a associação dessas técnicas cosmiáticas minimamente invasivas, deixam, acho que, a possibilidade de, inclusive, ter melhor cicatrização, melhor qualidade da pele, aquela pele já está com menos manchas, ela vai para o cirurgião com uma qualidade de colágeno melhor. Você percebe isso nesses últimos 20 anos, que o que chega para a cirurgia... Perfeitamente, porque a questão é a seguinte, a cirurgia plástica, quando nós fazemos o rejuvenescimento cirúrgico facial, nós retiramos o excesso da flacidez. Então, nós retiramos aquele excesso de pele
que levou à flacidez e fazemos uma reposição volumétrica através dos enxertos de tecido gorduroso. Uhum. Por outro lado, a cirurgia não repõe, não repõe aquele desequilíbrio na formação do colágeno, que, como você sabe melhor do que eu, a partir dos 25, 30 anos, começa a haver um desequilíbrio entre o formar e o absorver do colágeno. Então, todos os tratamentos que vocês, dermatologistas, lidam muito bem, é no sentido também de melhorar a quantidade de colágeno, diminuindo a flacidez e devolvendo o colágeno que a pele facial, no caso, vai perdendo durante o tempo. A cirurgia já não faz isso. A cirurgia faz isso através um estímulo da formação de colágeno através do tecido gorduroso enxertado. Mas é lógico que você está estando no dia a dia do seu consultório, você não vai fazer uma pequena cirurgia, não vai tirar gordura de um lugar, preparar, centrifugar e injetar na pessoa. Você vai usar o ácido hialurônico, no caso, ou todos esse arsenal dermatológico que vocês têm, que é a radiofrequência. Aí você pode falar melhor dos estimuladores do colágeno, né? Tem os lasers, radiofrequência. E a gente gosta muito dos injetáveis, os bioestimuladores. A gente tem usado cada vez mais os bioestimuladores, que, para quem não conhece, são dois tipos, é o Sculptra e o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio e o ácido polilático, que, diferentemente do ácido hialurônico, ele vai realmente espessar. Aquela pele que a gente puxa, que está realmente realmente não está firme, a gente consegue colar essa pele. E com o bioestímulo dos bioestimuladores, essa pele vai para a cirurgia com uma qualidade, com uma espessura, com certeza melhor. E a gente consegue ir retardando, a gente costuma fazer, em pacientes já de 30 anos, a aplicação de uma sessão dos bioestimuladores. A gente fala muito em poupança de colágeno. Como você bem disse, a partir de 25 anos a gente vai perdendo 1% de colágeno. Mais para frente eu vou falar que a gente perde 2% de músculo também, que é muito triste. Mas esse colágeno ele pode ser reposicionado a partir dos 30 anos. Então, uma sessão de bioestimuladores aos 30, aos 40 anos, a gente já gosta de 2 sessões ao ano. E a partir dos 50, 3 sessões. Os bioestimuladores, acho que eles chegaram realmente para preparar muito bem a nossa pele. E as tecnologias, que você bem falou, radiofrequência, a gente é muito fã do ultrassom microfocado, que esse é o que vai mais profundo. Vou até te perguntar, ele consegue ir até a face muscular. E aí, os americanos só deixaram essa tecnologia e falar em lifting, né? Lifting biológico, não lifting cirúrgico, porque é a única tecnologia que chega à face muscular, que é o que vocês fazem no platismo, não é isso? Quando vai lá descolar e vai no platismo fazer uns picos de eletrocauterização para aquele platismo levar um susto. É isso ou não é mais isso que se faz no platismo? Não, então, nós fazemos, na verdade, o que a gente faz é uma tração, que é a esmazectomia, né? Pega o sistema músculo-aponeurótico superficial e tem o SMAS, né? Que seria isso, o descolamento, uma tração e um corte nessa quantidade. E quando é o SMAS ampliado, também pega, traciona o platisma e acaba fixando ele na mastoide. Então, mais uma atração. Esse pique é dado nessas bandas platismais, quando formam, que você faz por uma incisão submentoniana, você dá uma descoladinha, junta e dá um piquezinho também para não ficar, para ele poder acomodar melhor no ângulo cérvico-facial. A cicatriz fica escondida aqui debaixo do queixo, é isso? Tem que ser uma cicatriz pequena, não pode alongar, né? Não pode vir para cá, tem que ser uma cicatriz que fica bem submentoniana. Mas você estava falando do bioestimulador, Otávio, realmente prepara muito bem a pele para uma cirurgia. Mas também, depois da cirurgia, é uma ótima indicação para manter o resultado da cirurgia. Então, o Radiesse que é a hidroxiapatita de cálcio, e o Sculptra, que é o ácido polilático, também pode ser utilizado e mantido depois do lifting facial.
que Com certeza. também vai dar uma sobrevida ao resultado cirúrgico, né? Porque a pessoa Uhum. continua envelhecendo. Então, por que que envelhece também? Porque existe uma absorção de colágeno, um desequilíbrio na formação. Começa, não só da pele, né, Otávio? Existe uma perda volumétrica em Geral. relação ao panículo gorduroso, muscular, Absorção ósseo. óssea, absorção óssea. A gente, quando faz hialurônico, vai no periósteo. Então, é todo um conjunto. Às vezes a pessoa acha que é só a ruguinha. Vamos preencher essa ruga. Não é bem assim. É uma estrutura, né? Você precisa Uma estrutura. repor, exatamente. Até a parte óssea, com o hialurônico ali embaixo, você consegue também. Agora, você fazendo um lifting, você costuma dizer para a sua paciente, olha, ritidoplastia, né? Fazer uma ao ano, você ainda acredita em fazer duas como se fazia? Eu acho que uma bem feita e o resto é manutenção. É mais ou menos essa a sua conduta? Então, aí nós voltamos àquela colocação inicial que você colocou, que as mulheres antigamente faziam aos 40 anos. 40. É. Evidentemente, não tinha outras opções, ela ia acabar fazendo, se fosse uma vida longeva, ia acabar fazendo pelo menos mais uma ou uma terceira vez um lift facial. E aí começava a ficar com aquelas expressões de quem, né, fazia Puxou demais. É. o excesso, porque era puxar, puxar e não era E o reposicionar. outro, né? E o blefaroespasmo, aqui o Blefarocalásico, a calaço, queda. exatamente. Então, esse daí é uma coisa que dá para evitar, e quando a pessoa tem, pelo aspecto senil, uma flacidez senil, não iatrogênica, você conserta também, tem técnicas para você corrigir o ectrópio e o entrópio também, né, que é aquela parte dos cílios que entra para dentro. Mas, Uhum. então, Faria, hoje em dia, Otávio, eu acho mais comum, o que eu tenho percebido, é a mulher fazer, e o homem também, fazer uma vez a É, ritidoplastia e levar por um período de tempo, justamente porque existem esses procedimentos uhum, que você estava comentando, dos bioestimuladores, uhum. da ultrassom microfocado, o Tera, ou outro, não sei como é que é os vários que tem no mercado, que vai mantendo isso. Por É, quê? Repondo o colágeno, a pele fica mais firme, então claro. não cai tão precocemente. Uhum. Não, concordo totalmente. A gente tem feito muito acompanhamento pós-cirúrgico mesmo pacientes que nós indicamos depois voltam, e você consegue realmente levar isso. Tem pacientes de 80 e poucos, tem uma de 92, que está super bem, vai lá regularmente fazer a sua toxina botulínica. Eu acho que esses procedimentos, né, fazendo uma coparticipação, os resultados realmente vão ser muito, muito mais duradouros e com uma qualidade incrível. E o paciente aceita isso tudo. Às vezes, eu vejo que eu posso indicar, pedir para fazer só uma blefaroplastia, porque o restante ainda está estruturado, a gente consegue fazer uma reposição com ácido hialurônico nessa história de harmonização facial que a gente vai falar, mas uma cirurgia, eu acho que inicial, seria só uma blefaroplastia. Eu vejo que muitas vezes o que envelhece esse olhar, uma bolsinha de gordura, o excesso de pálpebra. Você tem percebido também que a primeira cirurgia que te procuram seria a blefaroplastia, ou você tenta convencer que já tem que fazer tudo? Não, é a blefaroplastia, mas e hoje, cada vez mais, todo mundo de máscara, a única coisa que aparece é a testa e os olhos, né? Então, está todo mundo mais focado nisso. E Com essa coisa certeza. das lives também, profissionalmente, tem muitos advogados que estão trabalhando com lives, arquitetos, vários profissionais de várias áreas. Uhum. E eles têm se queixado bastante, né, Otávio? Porque é o que aparece, é o rosto atualmente, né? E a Ou então a pessoa. cara muito perto, o nariz, É, assim, uma coisa, um focinho, uma coisa muito estranha. e ela acaba se vendo mais. Eu percebi realmente na demanda, a gente fez muita consulta de telemedicina, de teleconsulta, queda de cabelo, acne, algumas patologias que pioraram bastante, rosácea, acne, queda de cabelo. Mas, depois de 2 meses, nós já sentimos a busca e pacientes querendo fazer alguma coisa, que não aguentavam mais ficar tanto tempo em casa e queria, porque coincidiu assim, quem fez Botox em dezembro para o Natal, agora, maio, já estava na hora de fazer.
e começou um É certo verdade. desespero e começaram a procurar e nós realmente fizemos muitos desses pacientes, né? Você também teve essa procura de toxina para melhorar esse olhar durante a pandemia ou não? Fala um pouquinho dessa sua casuística. Então, nós paramos um mês praticamente, né, no começo, porque até os hospitais estavam fechados e a gente também não sabia direito como lidar com isso. Depois, gradualmente, nós começamos a voltar com todos aqueles protocolos de segurança que você deve aplicar muito bem na sua clínica, porque ela realmente é uma clínica de primeiríssima qualidade. Então, assim, nós fomos criando um pouco mais de confiança para os nossos pacientes para começar a fazer esses procedimentos minimamente invasivos, porque realmente a pessoa se sente nessa necessidade. E uma outra coisa que eu queria comentar com você, Otávio, é assim: eu tenho notado que na mídia social estão simplificando muito esse conceito de harmonização facial. E eu acho Nossa. que é muito mais amplo. Por exemplo, tratamento de cabelo é uma coisa, de calvície, é uma coisa que faz parte da harmonização facial. E isso não é comentado, parece que ficou resumido só para preenchimento e botox. E, Uma coisa. e, e o arsenal terapêutico para essa situação de rejuvenescimento facial e harmonização é muito mais amplo, né? Por exemplo, vocês trabalham com cabelo? Eu não trabalho com cabelo, com Sim, implantes de sim. cabelo. Implante não, mas nós temos tratamentos mais modernos, ainda quando não chegou a necessidade. Aliás, hoje em dia a gente tem recebido pacientes com alopecia androgenética, que é a calvície, precoce, 18, 20, 22 anos já aparecem e a incidência é bastante grande. E a mulher por volta de 40, 45 com a menopausa. Então, para a alopecia androgenética evoluiu muito, a gente está super feliz. Já existiam alguns medicamentos, a finasterida, que era controversa, mas os efeitos colaterais são mínimos. Nessa pandemia a gente estudou muito, houveram vários web seminários sobre isso. Nós estamos usando, inclusive, o famoso minoxidil, que era só local, por via oral, com resultados realmente muito interessantes. E a grande novidade para prevenir a cirurgia é o plasma rico em plaquetas, que é a Bem, retirada do sangue. Nós fazemos lá o concentrado de plasma, que é riquíssimo em fator de crescimento. E para esses casos iniciais, em que ainda o cabelo está em miniatura, você faz 3 sessões, uma por mês, é muito interessante o resultado. Eu acho que começando o tratamento precoce, jovem, mesmo tendo histórico familiar, genético, você vai conseguir empurrar, sim, essa questão capilar com esses injetáveis. Para mim, o plasma rico em plaquetas, que já era utilizado na ortopedia, para tendão, para rótula, para recuperação, regeneração, para o cabelo, tem nos surpreendido os resultados. E aí, quando precisa de transplante, a gente encaminha. Você então, trabalha com essa parte capilar cirúrgica? não, Não. nem Tá, clínica e nem cirúrgica. Mas tá. o PRP, o plasma rico em plaquetas, ele tem sido utilizado também na mistura com a gordura a ser injetada para que haja Tá. uma adesão mais intensa disso. Porque, voltando um pouquinho para trás, há alguns anos atrás, existia um questionamento muito forte: absorver, não adianta, tal. Inclusive, esse foi um trabalho de ascensão para titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E nós mostramos também, não isoladamente, isso é uma coisa que é do conhecimento de todos atualmente, que essa gordura, quando ela é integrada, ela faz parte do organismo. Então, existe um percentual de absorção, que é aquela parte líquida, que é aquela parte das células adiposas lesionadas no processo de aspiração, mas aquela parte que fica integrada, ela faz parte do organismo para o resto da vida. E o PRP está vindo agora, existem alguns estudos mais experimentais, tal, que estão demonstrando que existe uma integração maior da gordura quando associado com o plasma rico em plaquetas. Então, você vê que é uma coisa que tem fundamento mesmo, né? Sim, porque nos anos 80 que começaram, né? A lipoaspiração foi 80, depois essa coisa da centrifugação não era muito bem estudada, mas hoje eu acho que faz todo sentido, sim,
essa questão, né? Você consegue recolocar essa gordura e eu acho que ela dura mais, né? Porque tinha esse preconceito, vou colocar gordura, não vai durar muito, né? Mas eu acho que faz todo Mas sentido. ela integrada, ela faz parte do organismo da pessoa. Ela se Tá. emagrece, emagrece, se engorda, engorda, e ela está lá, sim. Uhum. Ela Mandar acaba beijos aqui ajudando. para mandar beijo para a Silmara, para a Aneta, o Jorge está aqui, tem muita gente mandando beijo. A Sara, a Silvia É, Bonfiglioli, que é uma querida, a Silvia, vai sempre na clínica, na Ná, tem muita gente, todo mundo mandando beijo. Então vamos descer um pouquinho. A gente falou de rosto, me fala um pouquinho de prótese mamária. Existe ainda. Porque teve uma época que as pessoas, acho que nos anos 80, as mulheres brasileiras, elas tiravam, queriam diminuir um pouco o tamanho das mamas. E aí inverteu essa questão, né? As próteses começaram a ser usadas, acho que a partir dos anos 90. E como é que é isso? Que tamanho que elas estão querendo hoje em dia? então, esse também é um processo que houve uma. Há algum tempo atrás, a beleza ela era mais regionalizada. Os padrões de beleza eram mais regionalizados. Então, você pegava uma americana, ela queria ter mamas grandes. Ela não fazia questão do bumbum. Ela queria mama grande. E o bumbum era uma coisa da brasileira, e a brasileira queria uma mama pequena. Ela não fazia questão de mama grande. Existia Eu até. lembro disso. Era Você redução lembra de disso? mamas. Popularmente falava que uma mama bonita era aquela que cabia numa taça de champanhe. Não sei, era uma coisa meio romântica, né? De se Sensacional esse comparativo. dimensionar, dimensionar o padrão estético da época. Bom, Uhum. com o advento da internet, as pessoas começaram a se ver no mundo inteiro, todas elas. A moda se tornou uma coisa globalizada, deixou de ser regionalizada. Os objetos de desejos passaram a ser globalizados. Então, eu estava comentando outro dia com a Sil, minha esposa, falou, naquela época, muitos anos atrás, você não tinha esse desejo todo de ter uma bolsa Chanel, Dior, era para um segmento muito pequeno da sociedade. Hoje, nossas filhas querem isso, são as novas joias, mas isso atingiu um padrão. E, da mesma forma, a beleza atingiu um padrão globalizado. Então, as brasileiras passaram a querer ter bumbum, como sempre tiveram, e é copiado no mundo inteiro, Brazilian Buttock, e as mamas também maiores. Só que esse aumento teve um aumento exagerado. Eu acho que foi puxado um pouco assim para o exagero, sabe? E como tudo que é exagerado, chega uma hora que volta para aquilo que é esteticamente mais harmonioso, vamos dizer assim. E é nessa fase que nós estamos vivendo atualmente. Aquelas próteses de 500 ml, coisa que eu também nunca coloquei, deixaram de ser o dia a dia do centro cirúrgico. E hoje é uma coisa muito mais ligada à proporção da cintura escapular, da cintura pélvica, da altura, do peso. Então, é uma coisa que funciona de forma mais equilibrada, sabe, Otávio? Então, Uhum. subiu, 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 e agora está voltando para os padrões de 200, 250, tal, que eu tenho notado que é Padrão a sensacional. maior pedida das pacientes. Teve até uma paciente que escreveu para mim no direct. Primeiro, vou falar um pouquinho de cabelo de novo, que a gente, além de estar tratando, né, medicinalmente, a gente não pode esquecer de tratar ácido do cabelo, né? Então, a queratina, aquele fio que mulher pinta muito, faz muita química. Então, a gente trata do couro cabeludo, a gente costuma falar, olha, você precisa ter um terreno bom para esse cabelo nascer direitinho. Então, nós temos agora um centro de terapia capilar dentro da própria clínica, que é a Jerusa, que cuida disso, e que tem dado resultados muito interessantes, associados ao plasma ou ao MMP, que é o microperfusão de medicamentos na pele. Voltando para a mama, ela colocou uma prótese e apareceram algumas estrias. E ela está perguntando o que pode ser feito. Para estrias, o que nós fazemos, a gente adora os lasers fracionados, a gente adora os pires de ácido retinóico, mas para mim, nesses 2 últimos anos, tem um aparelho chamado Tixel, que é uma termoporação. Ele chega a 400 graus
E com isso, ele vai estimular a nossa derme para produzir colágeno novo. A estria nada mais é do que rompimento dessas fibras e vai conseguir uma regeneração. Ele é mais eficaz do laser de CO2 fracionado, na minha opinião, porque ele tem menos downtime. Em 4 sessões você consegue uma remodelação. A gente trata, inclusive, as cicatrizes pós-cirúrgicas. A gente tem recebido pacientes de vários cirurgiões plásticos, por exemplo, depois de mama, para melhorar aquela cicatriz, a gente tem usado também essa termoporação, o Tixel. Então, a seguidora que perguntou de estrias, estou respondendo sobre o Tixel, e quero falar com você agora um pouquinho das cicatrizes. Na minha opinião, assim, o que eu tinha ouvido falar, que eu poderia atuar com os lasers fracionados assim que tirasse os pontos. A sua conduta é mais ou menos essa ou deve-se esperar um pouquinho mais? Cirurgia, por exemplo, abdominoplastia ou de mama? Então, Otávio, é assim, tudo começa você sabendo do histórico pessoal e familiar em relação à cicatrização da pessoa. Se ela não tem nenhuma cicatriz, você vê o tipo de pele, a origem racial dela, né? A gente sabe que os negros e asiáticos têm uma tendência maior à formação de cicatrizes patológicas, como queloide ou hipertróficas mesmo. E, então, você já toma algum tipo de cuidado. Geralmente, a gente pede para fazer a beta-terapia logo em seguida, quando existe um histórico de queloide da própria pessoa ou familiar. Já faz a beta-terapia logo nas primeiras 24 ou 48 horas pós-cirúrgico. A nossa conduta é esperar um pouco mais, viu, Otávio? Nós fazemos os curativos, uma microporagem por 30 dias e depois usamos ou um gel de silicone ou mesmo uma plaquinha de silicone. Agora, me fala da sua experiência com a melhora das cicatrizes com esses tratamentos que você está falando. Então, a gente recebe exatamente isso, 3, 4 semanas, né? Aquela cicatriz um pouco eritematosa, a gente consegue fazer o clareamento dela, voltar à tonalidade da pele muito mais rápido com os lasers fracionados. Ou laser de erbium, CO2 eu não gosto para esse tipo de procedimento, ou o Tixel. O Tixel realmente me surpreendeu, porque ele faz o esquentamento e ele tem umas ponteiras como se fossem pequenas pirâmides, que nos facilita o drug delivery. O que é isso? A gente está produzindo canalículos para colocar medicamentos ali. Então, por exemplo, na cicatriz a gente coloca clareadores, se a pessoa tem uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Nós usamos nas estrias também fatores de crescimento para regenerar mais rápido, estimuladores de colágeno e clareadores. Então, para mim, o Tixel tem a vantagem a mais do que outros lasers, porque ele promove essa possibilidade de fazer o drug delivery. E os resultados são muito legais. Eu acho que eles aceleram bastante e fica quase imperceptível. Nos casos de queloide, como você falou, é exatamente beta-terapia. E nos casos que nos chegam depois de ter feito ou não ter feito a beta-terapia, a gente gosta da infiltração tradicional. E aí nós usamos lasers específicos para vasos, porque aquilo é uma multiplicação vascular. Então, nós temos alguns lasers específicos, por exemplo, fotono NdIAG de pulso longo, a gente consegue tratar os vasinhos, melhorando a coloração. Então, acho que é uma dupla que vai super bem. Cicatriz é um case, né, dentro do... É um fantasma. Né? Cada um tem uma orientação e nós mesmos, dentro da cirurgia plástica, Otávio, temos assim, várias e várias interpretações de como melhorar. O que nós sabemos é que nos 3 primeiros meses, a cicatriz ela se torna um pouco rosácea ainda, e também sabemos todos nós que o processo de cicatrização com a maturação da cicatriz leva 18 meses. Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, as cicatrizes acabam evoluindo bem com algum tipo de tratamento que você faz. O mais importante dentro do nosso conceito de cirurgiões é manter essa cicatriz em repouso. Então, a gente sabe que aquelas cicatrizes em áreas articulares, por exemplo, cicatrizes longitudinais no joelho, não vão evoluir bem.
porque elas não vão ficar em repouso, a pessoa vai ter que andar. A mesma coisa no punho, na face anterior da mão. Se for transversal, então, pior ainda, né? Se for longitudinal, ela vai evoluir bem. Mas se for transversal... Então, o repouso é importante, daí a esparadrapagem que nós fazemos, e a compressão é importante, e o silicone leva a uma hidratação. Então, é nesse sentido. Agora, nós sabemos também que fazendo, muitas vezes, todo esse procedimento, a cicatriz não evolui bem. Então, sabe, eu acho que nós temos que ter um espaço nas nossas condutas para acreditarem em novas coisas, novos tratamentos, sabe? Porque a gente vê que, às vezes, nós tomamos todos os cuidados, a pessoa aparenta que vai ter uma boa cicatrização, mas acaba evoluindo com uma hiperpigmentação ou um alargamento da cicatriz. Para hiperpigmentação, a gente tem lasers hoje em dia super modernos e super rápidos, são os mesmos que tiram as tatuagens. Então, o Starwalker ele tem a capacidade de estar atuando no pigmento. Então, é o único laser que eu tenho. Não temos medo de usar em melasma, porque melasma é um inferno, difícil, é crônico, mas o Starwalker do Fotona a gente consegue usar, consegue clarear melasma, a gente retira os pigmentos da tatuagem e também nessas cicatrizes hipercrônicas, hiperpigmentadas, o resultado realmente também é muito legal. Porque ele tem uma velocidade que a gente chama de picosegundos, é um trilionésimo do segundo. Então ele é tão rápido que ele trabalha de maneira fotoacústica, não é térmico, porque a gente sabe que tudo que vai dar um eritema, tudo que fica vermelho, um dia vai ficar marrom. Em quem tem tendência a mancha, isso é típico. Espremeu uma espinha, ficou vermelho, vai pigmentar. Então, a tecnologia é muito legal nesse sentido de estar tratando pigmentação. Tem algumas perguntas aqui, olha, de flacidez, de celulite, o que fazer, cirurgia ou tratamento? Gente, celulite é um complexo, assim, né? É uma praga de toda mulher, porque é estrógeno que está causando. Então, temos várias tecnologias. A gente usa as correntes de radiofrequência, o X-Waves, que são ondas acústicas, e a gente tem trabalhado de musculatura, porque a gente vai falar agora, daqui a pouco, de flacidez de músculo. Porque a gente sempre trabalhou gordura localizada, flacidez de pele, celulite, e a gente não pensava muito na estrutura muscular, né? E hoje em dia se sabe que essa necessidade da nossa massa magra muscular, a gente vai perdendo como colágeno acima de 60 anos. Então, tem estudos mostrando que tem uma associação da longevidade se nós tivermos massa magra muscular. Então, a musculação, a ingestão de proteína é o que vai dar a condição da gente caminhar direito, subir e descer escada, sair de uma cadeira. Então, por quê? Na contração muscular, quando você faz musculação, existe a liberação de miocinas, que são considerados alguns hormônios, e que tem conexão com o cérebro. Então, hoje em dia, essa questão de músculo, como é que você encara isso? O que você fala para os seus pacientes? Vai lá, tem flacidez abdominal, flacidez de glúteo, qual é a sua conduta? Vai malhar? Como é que é? Bom, você precisa... A maneira clássica de dar uma hipertrofia, um crescimento da musculatura, é fazendo exercícios físicos e musculação. Bem orientado, sempre bem orientado com o profissional, para não ficar se contundindo à toa, né? E cirurgicamente, Otávio, por exemplo, quando nós vamos fazer uma dermolipectomia abdominal, existe aquela separação da musculatura dos retos abdominal e nós aproximamos ela, né? Aquela diastase, nós aproximamos, às vezes nós encurtamos os oblíquos, na face nós tracionamos, mas assim, para crescimento, dentro da cirurgia plástica, nós não temos muitos recursos nisso. Existe alguma outra tentativa ainda bem incipiente de injetar gordura dentro do músculo, mas isso daí também é uma coisa muito perigosa, tanto é que no glúteo está se evitando de fazer o enxerto intramuscular para não causar a embolia pulmonar, a trombose com embolia pulmonar. E vocês, então, nós vamos... novidade? Então, a grande novidade, eu digo, que é o divisor de águas dos tratamentos corporais.
como eu falei, a gente pensava em pele, subcutâneo, celulite e gordura. Gordura você até pode congelar, a gente tem resultados legais com a criolipólise. Mas para músculo, tinha umas correntes de eletroestimulação, ou aqueles macaquinhos na academia, as pessoas levando choques. Agora, o campo eletromagnético, vou colocar um filminho aqui, ele vai, na verdade, fazer uma super contração. Durante meia hora, você consegue fazer 20 mil contrações, que nós chamamos de supramáximas, que é aquelas contrações que você não consegue voluntariamente. Então, você está vendo aquilo ali agitando, aquilo são duas placas de campo eletromagnético. Nós podemos usar no abdômen, nos glúteos, nos quadríceps, nos bíceps e tríceps. E aí existem programas bem específicos, masculinos e femininos, para você fazer um protocolo, em média, 8 a 10 sessões. Obviamente que quem faz academia e tudo mais vai ter resultados muito mais rápidos. A gente tem visto assim, sabe, trincando. Ali olha a contração que interessante ali na região do bíceps. É tão intenso que você acaba, como eu falei, 20 mil contrações em meia hora. Eu acho que chegou realmente há um ano atrás, mais ou menos, essa tecnologia no Brasil. Para mim, é um divisor de águas nos tratamentos corporais. Nós não conseguimos imaginar tratar uma gordura localizada, uma celulite, sem esse tipo de tecnologia. Eu não sei se você já tinha visto alguma coisa a respeito, já viu na prática. A gente está encantado com isso. Não, é muito recente e me parece que os resultados são muito interessantes, porque eu acabei vendo uns resultados, inclusive seus mesmo, de uma qualidade muito boa. Então, eu acho que é uma coisa que veio para ficar mesmo, nesse sentido. Porque, como eu falei, músculo, acho que é uma questão que a gente não encarava muito, não estudava muito, não dava tanta importância. Na verdade, assim, foi o Rosenberg, da Universidade de Boston, em 88, que descreveu pela primeira vez a sarcopenia. O que é sarcopenia? É diminuição de massa magra muscular. Então, a gente não pode deixar de olhar isso, porque a massa magra conseguir depois dos 60 é super difícil. Você tem que aumentar a sua ingestão de proteína. Eu como 750 gramas de proteína por dia. E aí dá para fazer músculo. Eu garanto que mudou muito com a nutrição e com a atividade física. E tem que ser uma atividade muscular realmente de contração. Então, a musculação clássica e o funcional, né? O aeróbico não vai conseguir fazer músculo, é uma atividade necessária, é cardiorrespiratória, você vai até perder, mas o ganho de massa magra é super importante para a longevidade. Nós estamos chegando, aí existem estudos incríveis mostrando que chegar aos 80, há uma previsão, a Organização Mundial de Saúde, ela tem uma previsão que pessoas vão chegar a 80 anos, mais de 430 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, no Império Romano, a previsão de vida era 30 anos. No século passado, 40. E aí, 60, algumas décadas atrás, os nossos avós eram sexagenários, né? É isso mesmo. Não é? E no Império Romano, para ser senador, se passasse dos 30, era senador, porque tinha adquirido uma grande experiência de vida, né? Exatamente. E agora, com tudo isso, essa longevidade saudável, a Andrea está aqui, inclusive, uma super especialista nisso, nós vamos conseguir. Eu divido a vida 0, 30, 30, 60, e agora é o terceiro terço. Eu não sei se você... Eu acredito, primeiro ato, segundo ato e o terceiro ato da vida. Eu acho que o primeiro ato é acumular, é buscar, e o terceiro é recomeçar. Eu estou dando reset na minha vida a partir de 60. Como é que você encara isso? Me fala um pouco. Isso é uma realidade mundial, né? As pessoas estão vivendo mais e também a procura da cosmetria, da cirurgia plástica, do rejuvenescimento facial e corporal tem muito a ver com essa perspectiva mais longeva do ser humano. Então, só que também agora, por exemplo, vivi mais, mas eu quero viver com qualidade, né? Com qualidade. A consciência de que vai viver mais, ela já chegou. Agora, ter uma qualidade de vida melhor e o emprego dessa tecnologia toda
e das cirurgias de rejuvenescimento fazem com que a pessoa viva melhor. Otávio, e você tendo uma massa muscular que te dê um suporte no esqueleto ósseo para você andar, porque não existe nada pior do que delatar a sua idade a hora que você levanta de uma cadeira e fala ai. Falou ai, a coisa passou dos 60 mal cuidado. Isso é brutal, isso é detona, né? Te entrega. Se você levantar da cadeira com 70 anos, lépido, ninguém vai dizer que você está com 70 anos. Então, a coisa desse tipo de cuidado e da hipertrofia da massa magra, da musculatura, eu acho muito importante. E acho importante também associar com o alongamento, para que os tendões, aquilo que fica inserido no músculo, tenha a capacidade de suportar essa nova força muscular. Uhum. Então, isso também acho interessante. Agora, esse aparelho é sensacional, hein? Eu acho que ele vem realmente porque você leva meia hora em cada área, você pode fazer glúteos, meia hora, abdômen, e resultados incríveis. Eu vi por mim, eu faço muita atividade física, muito, muito mesmo, e depois eu fiz 10 sessões, é impressionante. Porque os oblíquos eles definiram melhor, começa a formar-se um pouco de gomos, e assim para atletas também, ou para alta performance. E tudo isso que a gente está falando, longevidade. A pessoa que vai sair da cadeira, não vai tropeçar. É engraçado também as senhorinhas, eu tropecei no tapete de casa. Não é bem isso, não é o tapete. Ela estava sem força muscular. Então, essa questão da musculatura, da musculação, é alguma coisa que vai nos levar, sim, a ter uma longevidade maior, mas não tenha dúvida, a gente tem que ficar de olho. E o core, que é essa musculatura, né, do abdômen, da região dorsal, e o assoalho pélvico, a gente não pode esquecer do assoalho pélvico. Exatamente. Nós temos essa mesma tecnologia, nós temos uma cadeira com ela, com esse campo eletromagnético, que também trabalha o assoalho pélvico, prevenindo incontinência urinária ou até tratando incontinências urinárias leves. E os urologistas têm mandado pacientes para nós para tratamento pré e pós-apostectomia da retirada da próstata, porque o assoalho pélvico precisa ser trabalhado. Então, acho que a gente tem que ficar muito, muito de olho mesmo nessa questão músculo, que vai nos levar a 90, hein? Mais 30. Com força e levantando lépido da cadeira, né? Pelo amor de Deus, né? Você faz atividade física todo dia? Como é que é a sua rotina? Me conta de verdade. De verdade, eu sou um preguiçoso. Eu luto para fazer exercício físico. Eu fiz muito. O que eu acho que me dá um suporte é ter feito muito esporte na juventude e na fase de adulto jovem, vamos dizer assim. Mas eu procuro andar, sim. Eu não corro, eu faço caminhadas de uma certa rotina. E aqui em casa nós tínhamos nosso personal que vinha aqui e nós quatro fazíamos junto no mesmo horário, então um chamava o outro e era a coisa assim que me entusiasmava mais. Mas eu sou meio preguiçoso para fazer. Eu preciso de um estímulo, de alguém me puxando, viu, Otávio? Vou te mostrar uma coisa aqui, você vai ter que voltar aqui. Olha essa foto. Não sei se dá para ver. Não, tá baixo. Mas não. Eu já... Não, tem que abaixar um pouco aqui. Ele não abaixa. Ali sou eu à esquerda e você também está aqui. Olha só. Não está aparecendo. Mas eu não estou conseguindo ver direito. Que pena. Olha aí você. Agora pronto. Aqui. Você atrás e eu na frente. Gente, olha o Garabê como era jovenzinho, magrinho. Que ano foi isso, gente? Não vamos falar que ano foi isso. Não, ano não. Isso daí faz uns 30, 40 anos no máximo. Olha a quantidade de cabelo que a gente tinha. Olha que coisa impressionante. A Marisa. Puxa vida. Olha só. A Marcinha, a Marisa e a Elisa Salaguchi. E a Elisa de São José dos Campos está agora. Ali atrás de você... É o Jorge Ismael que está atrás de você. É o Jorginho, está aqui, Jorge. Que delícia ver isso, viu?
Bom, né? Eu consegui Bom, resgatar algumas fotos. isso foi Você muito tem, bom para minha... Desculpa, eu estava falando. Não, imagina, estou você tem dizendo essas isso foi fotos muito... também? Oi? Você tem essas fotos também daquele álbum que a gente teve, de preto e branco, enorme. Eu achei isso aqui Tenho, recente. mas eu não sei onde está, mas tenho. Mas essas fotos foram ótimas para minhas filhas saberem que um dia eu também já fui jovem, sabe? Ah, vocês têm que voltar a malhar completamente, todo mundo unido, porque músculo é tudo, gente. Olha só, muita gente aqui mandando beijinhos para a gente. E me fala da pandemia. O que que a pandemia, a quarentena significou para você? Você parou também, obviamente todos paramos, todo mundo ficou É. assustado. O que que você aprendeu? Me conta, a sua experiência pessoal. Olha, Otávio, isso mudou a vida de todo mundo, né? Foi uma catástrofe mundial isso daí. Agora, você sabe que eu não consigo falar de pandemia, Otávio, sem levar, sem prestar uma certa homenagem a todos esses nossos colegas e todo esse pessoal da área de saúde que enfrentaram de forma heróica para salvar a vida das outras pessoas, oferecendo a própria vida, né? Porque é, alguns colegas nossos foram contaminados, esses que estão na linha de frente. Então, eu quero. Todos nós, né, Otávio, nós temos esse sentimento com o pessoal que está na linha de frente. A medicina mostrou o que é ser médico, porque isso é de uma humanidade incrível, você expor a sua própria integridade física para salvar as pessoas, e não é só por obrigação de ofício, não. Isso daí é Uhum, por grandeza interna, sabe? E foi uhum, uma lástima para todos nós, né? Foi um solavanco nas nossas vidas, uma coisa inimaginável. Outro dia eu assisti um filme que é Contágio, de 2011. Eu falei, uhum. puxa vida, se isso daqui tivesse passado há um ano atrás, eu não assisti na época. Eu nem daria bola para um negócio desse, porque acho totalmente absurdo o que acontece. Nós estamos aqui vivendo. E para você, como é que foi, Otávio? Pois é, também eu levei um grande susto. Os primeiros 40 dias eu mandei minhas meninas, ajudantes do lar, embora. Entrei em contato com a realidade do que é cuidar de uma casa. Realidade doméstica. Pus a mão na massa. Foi uma experiência incrível. Tive momentos bem difíceis, porque eu estava fazendo um luto, então muita Ah, reflexão, não. muita imersão. Mas, assim, eu acho que o olhar para dentro, ele realmente aumentou muito mais. As escolhas minhas são diferentes e uma coisa muito importante que eu sempre imaginava, quando eu vou ter um ano sabático, quando eu vou dar uma parada, ficar 3 meses em Firenze fazendo um curso de artes, vou para Paris fazer um curso Cordon Bleu. Gente, foi agora, nós somos obrigados a parar. O sabático foi agora. Então, É, esse aprendizado, para mim, eu acho que é uma coisa muito, muito incrível. Eu sinto uma renovação, eu sinto, sabe, dando um reset, uma ressignificação à vida. E para cuidar desse terço, né, que a gente falou, 0,30, 30, 60, 60, 90, com qualidade. Eu acho que foi muito importante isso que você falou dos nossos colegas de frente, alguma coisa que realmente deram a cara para bater. Foi uma pandemia pavorosa, nós não saímos dela. Mas eu acho que agora, depois de 5 meses, eu me sinto muito fortalecido, eu me sinto, sabe, com um olhar diferente. E esse aprendizado, acho que é na dor. É na dor que a gente acaba se fortalecendo. é verdade. Eu acho que todo mundo Garapê, aprendeu um o nosso, pouquinho. o nosso tempo está acabando. Eu quero deixar Que essa live pena. histórica, salva aqui no IGTV. Você vai mostrar para os seus bisnetos, eles vão ter isso daí documentado. Quero agradecer a todo mundo, Jorginho, Elisa, Maria Cristina Tavares, a irmã da Estelinha, a sua família toda. E te deixo aí os últimos minutinhos, 30 segundos para você falar tchau. Diga lá. Olha, da mesma forma, tá? Foi uma delícia te encontrar nessa live, rememorar essas passagens deliciosas que nós tivemos, ver que os nossos amigos estão todos aqui presentes, nos prestigiando, o que traz uma alegria enorme para a gente. E eu digo amigo, não é só daquela convivência social, são os amigos que nós fazemos no nosso dia a dia de trabalho, na nossa clínica, né? Que de pacientes eles passam a ser amigos também.
e fazendo essas perguntas e nos considerando dessa forma gostosa como nós estamos vendo aqui. Tá, ótimo. A Alada também, uma amiga querida, a gente está morrendo de saudade do Terminal 3 de Guarulhos. A gente já vai, Alada. Gravê, muito obrigado, adorei estar com você. Beijo a todo mundo, felicidade. A gente vai se encontrar ao vivo daqui a pouco. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.